Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou falar 3 sinais de risco de autismo em bebês. Hoje eu vou falar 3, mas que são muito importantes, e nos próximos vídeos eu vou falando outros sinais também para não ficar muito extenso o vídeo. É uma série que nós estamos fazendo, hoje eu estou dando seguimento aqui, falando sobre desenvolvimento de bebês. No primeiro vídeo eu falei sobre rotinas sensórios sociais, que são brincadeiras que a gente faz para estimular o desenvolvimento do bebê e também para observar como esse bebê está se desenvolvendo, né? No segundo vídeo eu falei 5 sinais de risco de autismo em bebês, ou 5 sinais de que esse bebê não está se desenvolvendo conforme o esperado para sua idade, tá? Hoje eu vou dar continuidade e nós vamos falar 3 sinais. Compartilhem o vídeo, é importantíssimo, na verdade, é imprescindível que vocês assistam todos os vídeos, porque aí vocês vão poder colher o máximo de informações possíveis para a observação que vocês estão fazendo aí em casa dos seus bebês. Combinado? Primeiro sinal que nós vamos falar hoje, que é um dos mais falados também, mas que é importante a gente desmistificar isso, porque muitas vezes você está procurando sobre o assunto autismo e aí você ouve falar, autista não responde quando é chamado. Aí você chama o seu filho, de 10 vezes que você chama, ele atende 4 vezes ou 3 vezes, aí você diz assim, mas ele atende quando eu chamo, né? Então a gente precisa saber direitinho como que isso funciona, tá? Uma criança atípica, é esperado de uma criança com desenvolvimento dentro do esperado, né? Que a partir de lá dos 4, 5 meses, ele já começa a conhecer o nome dele, ele ainda pode não atender, né? Um pouquinho depois, ele já começa a perceber que você está chamando ele. E quando ele começa a atender, quando você chama, quando ele reconhece que você está chamando pelo nome dele e que ele já responde, né, atendendo, olhando, é esperado que a criança faça isso de 70% a 80% das vezes que você chama. Parece muito, né? Mas Isso é o que os profissionais, né, caracterizam como o esperado, tá? Para que a criança atenda. Então, muitas vezes, o que acontece com a criança que está dentro do espectro do autismo? Ele fica brincando com um brinquedo, ele está lá entretido com o brinquedo ou com a TV, né? Eu falei no vídeo passado, não vou dar spoiler aqui, eu falei sobre o bebê bonzinho. Mas eu acabei esquecendo de um detalhe que é muito importante, que muitas vezes esse bebê considerado bonzinho, quietinho, ele gosta muito de TV, desde muito pequenininho. Então, pode acontecer de você colocar esse bebê na frente da TV e ele ficar hipnotizado pela TV, pelas cores, pelo som da TV, né? Pelo brilho, né? Que isso acontece muito com as crianças que têm transtorno do autismo. Então, é importante observar o quê? Se essa criança tá brincando ou tá na frente da TV, você chama. De quantas vezes que você chama, quantas vezes ele olha para você? Porque uma criança típica, o esperado é que você chamou, igual meu filho chama Heitor. Chama Heitor, ele olha e dá risada, né? No começo, mais novinho, agora ele tá com 1 ano e 11 meses, antes ele olhava menos, mas agora de todas as vezes que a gente chama, ele olha de 90% a 100% das vezes que a gente chama. Então, o esperado é isso. Mesmo que a criança esteja brincando, mesmo que ela esteja ali envolvido com outra atividade, outro movimento, é esperado que quando o adulto chama, ela olhe, ela tenha esse interesse, né? Que isso que uma diferença entre a criança atípica e a criança autista. A criança autista, ela demonstra mais interesse por objetos, né? Por coisas, do que por pessoas, mesmo que essas pessoas sejam as pessoas do seu vínculo, tá? Então, isso é importante observar. Façam esse teste, mas não é assim, eu tô na frente da criança, eu chamei, Heitor, né? Então, eu chamei 10 vezes, e aí ele atendeu na 10ª, não. Você vai chamar, se você precisou chamar mais de 2 vezes, ou se você precisou ir até a criança
pegar o objeto que ele estava na mão, tirar, ou entrar na frente da televisão para ele olhar para você, então significa que ele não atendeu. Então aquela já não funcionou. E aí você vai testar isso, você vai fazer 10 vezes. Isso no caso, né, se você já tá aí num processo, né, de pensar sobre isso e tal, né? Aí você pode fazer isso para poder ver se ele tem esse sintoma associado também a outros sintomas. Ou se no dia a dia você percebe que você chama e a criança não atende, parece que ela dá a impressão às vezes até que não ouve, que não reage a estímulos auditivos. Isso pode acontecer também. Você bate uma panela, a criança fica do mesmo jeito, tá? Então são coisas que a gente precisa observar. Segundo de hoje, pouca expressão facial. Como que é essa pouca expressão facial? Eu falei do bebê que tem no outro vídeo do neném que aparenta ser mais apático, né? Então o que é isso? É uma criança que não muda a expressão facial. Ou não muda, ou muda muito pouco. Tudo que a gente fala não é que a criança não faz nunca, mas ela faz menos do que o esperado, ela faz menos do que os pares, né? Então, é uma criança que você sorri para ela, ela pode até sorrir, mas você percebe que que não muda, né? Que não é um sorriso mesmo, assim. Então, ela pode até sorrir, mas ela não vai sorrir todas as vezes que você sorri para ela vai sorrir menos do que você sorrir para ela. Você faz uma cara de bravo ou de choro, ela não muda. Você fica bravo com a criança, né? Ela quebrou alguma coisa ou fez alguma coisa que você, às vezes a gente fica bravo, né? E chama atenção, você faz aquela expressão até sem querer e a criança fica te olhando com a mesma cara que ela estava antes, com o mesmo semblante, ela não muda, né? Então você percebe isso os pais, as pessoas, às vezes o pai e a mãe não percebem, mas as outras pessoas de fora, às vezes acabam percebendo, falam, nossa, mas ele não chora, não ri, não tem expressão, tá? Uma criança com menos expressão do que as outras crianças, tá certo? O terceiro que eu vou falar para vocês hoje é muito importante de se observar. E isso eles já começam a fazer muito pequenininhos. Então é muito importante, gente, essa observação. Movimentos repetitivos e estereotipados. Como são esses movimentos? Muitas vezes, quando a gente fala de autismo, a gente já imagina aquele autismo clássico, a criança se balançando. Então meu filho não se balança, ele não tem autismo, né? Ou flapping, né, que é o mais conhecido, que ele balança as mãozinhas mais pro ladinho do corpo, né? Mas não existem só esses movimentos estereotipados. Tudo que a criança faz, que é repetitivo, que é com intenção de se autorregular, né? Com a intenção de se autoestimular, é considerado um movimento estereotipado, uma estereotipia. Pode ser motora, pode ser verbal, né? No caso das meninas, elas costumam não ter tantas estereotipias motoras. A Ana mesmo, ela sempre teve estereotipias mais verbais. E desde muito pequenininha. Então as vocalizações dela eram movimentos verbais estereotipados. Então ela, por exemplo, ficava vocalizando várias vezes, repetidas vezes, né? Ou fazendo barulhinho com a boca. Então, assim, até que os pais percebem isso, porque é repetitivo ao ponto de você falar, quando a criança já entende, você fala, para de fazer isso, para de fazer esse barulho, porque a gente não sabe, né? Então a gente acaba falando, para de fazer esse barulho. Abrir e fechar portas repetidas vezes. Acender e apagar a luz repetidas vezes. O que a gente tem que pensar? A criança, quando ela começa a perceber, né, a questão de causa ou efeito, ela tem a tendência de fazer aquele movimento mais vezes, porque ela percebeu que a ação dela gera uma reação no ambiente. Então isso é uma coisa, uma parte do desenvolvimento muito importante, né, do desenvolvimento cognitivo da criança. É esperado e é saudável que a criança tenha essa percepção.
Porém, a criança autista, ela vai fazer isso muitas vezes, muito mais do que o esperado. Ela não vai só acender a luz porque ela achou legal e ela vai olhar, olha a diferença. Às vezes a criança que não é autista, ela vai fazer um movimento e ela vai olhar para a luz para ela ver que a ação dela gerou uma reação. A criança com autismo, ela vai fazer como um ato de autoestimulação. Então ela vai ficar apertando ali aquele interruptor por várias vezes, né? Mas não para perceber a causa e efeito, mas para se autoestimular. Então é um pouquinho diferente. Ou rodar em torno de si mesmo, né? Pular. Lógico que a criança de menos de 1 ano ainda não vai pular, mas depois que eles começam a andar, tem crianças que não conseguem assim fazer a marcha, né? Tem alguma dificuldade na marcha, então eles pulam muito. E geralmente as estereotipias, os movimentos estereotipados, eles fazem muito quando eles estão muito quietos ali no canto deles, brincando ou fazendo alguma atividade ali sozinhos, né? Meio isolados. Ou quando ficam muito felizes, ou quando ficam ansiosos, né, com alguma coisa. Então, assim, a gente precisa observar, porque esses movimentos podem ser pode ser de muitos tipos, tá? Então, assim, não é um tipo só de movimento que ele vai fazer, tá? Eu sei que vocês querem saber muito mais, mas eu quero mesmo deixar esse gostinho de quero mais, porque aí em todos os vídeos a gente pode explicar direitinho, né? Como que funciona cada um desses sintomas. Se a gente falar muita coisa, a gente não consegue explanar todos eles da maneira que a gente precisa falar. Deixem perguntas, deixem dúvidas, eu tenho o maior prazer de responder para vocês, tá? Eu tenho o maior prazer de estar aqui fazendo isso para vocês, porque eu acho muito importante, porque eu não tive essas informações quando eu precisei. Então, eu espero que possa ajudar muitas pessoas que estão em dúvida, ou pessoas que estão aí acompanhando o desenvolvimento dos seus bebezinhos, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tchau!